Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nessa manhã foi pedido que eu falasse sobre a perspectiva para os nossos jovens de 2013. Infelizmente, hoje não temos tantos jovens como se costuma ter na escola dominical. Mas esses que estão aqui, os irmãos, nós vamos falar sobre o que é uma perspectiva na realidade. Você olhar em frente, o que você vê em frente. Então, olhando os jovens do TBM, o que nós vemos em frente? O que nós enxergamos lá na frente a respeito desses jovens? Eu quero falar um pouco sobre isso, lendo, em primeiro lugar, 1 João capítulo 2, versos 13 e 14. Abra sua Bíblia comigo. 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versos 13 e 14. E se você puder se colocar de pé, vamos juntos ler esses versos. Vamos colocar-nos de pé e juntos lermos esses dois versos. 1 João capítulo 2, versos 13 e 14. Vamos ler juntos? Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças pela oportunidade de estarmos nessa manhã na tua casa. Já ouvimos tua palavra, louvamos o teu nome com as nossas vozes, já oramos ao Senhor, adoramos ao Senhor através das nossas ofertas. E nós te louvamos, ó Deus, porque não há nada nesse mundo, Pai, melhor do que estar na tua casa, e não há nem outro lugar nesse mundo aonde receberíamos o que recebemos aqui. Nós te louvamos pelo fortalecimento da nossa alma. Louvamos a Deus porque podemos ter consolo ao falarmos contigo nessa manhã. E te louvamos pela tua instrução, que não nos deixa, ó Pai, perdidos nesse mundo sem um objetivo, mas a tua palavra nos diz exatamente o que devemos fazer e o que é melhor para nós. E ela que nós vamos lemos nesse momento e vamos estudá-la, Pai, e carecemos que teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento. E confiados no ministério dele que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, irmãos. Sabe uma coisa que é de observação, mas uma coisa preocupante? As igrejas estão acabando com o ministério com os jovens. Não, você pode dizer, não, o pastor está enganado, pastor. Cada vez os jovens têm mais espaço nas igrejas, cada vez eles têm mais atividades. Mas atividades não quer dizer ministério com os jovens. Você pode ter muito agito, você pode ter muito barulho, você pode ter muita ação, mas isso não quer dizer que você está trabalhando na vida dos jovens. Não quer dizer. E em nome do barulho, em nome da ação, em nome de atividades, a alma dos jovens tem sido negligenciada. E graças a Deus pela nossa igreja, que se preocupa ativamente com o trabalho com os jovens. É difícil uma igreja preocupar-se da forma que a nossa se preocupa, no sentido, por exemplo, todas as vezes que os jovens vêm às reuniões no sábado à noite, e eu já disse a eles, estou dizendo a vocês, apenas não há, só não haverá reunião com os jovens se houver uma programação aqui na igreja. Então, nesse dia não haverá reunião. Houver um casamento aqui na igreja, uma conferência aqui na igreja. Mas tirando as atividades aqui da igreja, da nossa igreja, qualquer outra atividade que haja fora da nossa igreja, sempre há reunião dos jovens. Você pode mandar o seu filho, o jovem pode vir, independente do que tiver outra programação fora, sempre haverá reunião dos jovens aqui. Então, tenha sempre certeza disso. E graças a Deus pela nossa igreja, por exemplo, é uma igreja que dispõe, depois do culto, nós começamos em torno de 7h30, temos o culto até às 9 horas, e depois a igreja sempre dispõe do lanche para os jovens. E, irmãos, que tempo de alegria tem sido, que tempo de comunhão.
tem sido durante esse tempo do lanche com os jovens aqui, né? Fora que muitas vezes, e na maioria das vezes, a comida é muito boa. Quando, eu não vou citar os cozinheiros aqui, mas tem saído alguns arroz, arroz galinhada, tem saído arroz de todas as formas. A irmã Marilene sabe que o meu preferido é arroz, né? Ela tem caprichado em fazer isso também. E tem sido um tempo precioso com eles, tendo depois do culto esse tempo de comunhão com eles aqui. Graças a Deus, porque a igreja faz isso. Não é? A igreja se preocupa com os jovens também na questão do retiro, nós vimos nos avisos. Não é? Os jovens irem nos retiros participarem. Em setembro, o pastor Rômulo acompanhou os jovens no retiro. Nesse mês de janeiro, eu vou estar as 2 semanas lá pregando e vou estar com os nossos jovens lá no retiro também. E de muitas outras formas, a igreja tem encorajado os jovens. Então, isso é uma bênção muito grande, de termos os nossos jovens aqui na nossa igreja. Em 1 João capítulo 2, versos 13 e 14, a palavra de Deus nos diz no verso 13, na parte para os jovens: jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. A característica da juventude, de ser jovem, nós podemos resumir em vigor, em força e energia. Jovens são pessoas com energia, com força, com vigor, realmente para se movimentarem, para terem atividades, para trabalharem constantemente. Eles têm esse vigor que na infância ainda não há, e depois na vida adulta, e conforme o amadurecimento vem, esse vigor diminui. Mas nos jovens ele está como um vulcão, como uma força tremenda agindo nos jovens, um vigor, uma energia que realmente está presente neles. João escreve que a esses jovens cheios de vigor, ele escreve porque eles venceram o maligno. E a expressão vencerem o maligno aqui é o quê? Satanás não foi capaz de mantê-los acorrentados a ele, ao pecado e ao mundo. Eles vieram a Cristo, eles vieram à salvação, eles passaram pela porta estreita sendo salvos, eles estão caminhando no caminho apertado com Cristo. Satanás não foi capaz de impedi-los, então eles são vencedores. Os jovens crentes, pela sua natureza e pela sua salvação, são jovens vencedores. Eles venceram o maligno, venceram o mundo, venceram o próprio pecado na vida deles. Foram a Cristo, foram salvos, estão andando com Cristo. Por isso João diz: jovens, eu vos escrevo, porque vocês venceram o pecado e o maligno. No verso 14, João diz: eu vos escrevi, ou melhor, só a parte dos jovens: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Ele fala o que ele já disse, e ele repete o que ele já disse, e ele fala questões novas. Jovens, sois fortes, realmente, esta força de vigor físico. Mas essa questão que a palavra de Deus está em vós, une uma questão aqui. O jovem crente, quando ele tem a palavra de Deus nele, ele não é somente forte fisicamente, mas ele é forte espiritualmente. E o verso 14 está juntando essas duas coisas: o vigor físico e o vigor espiritual. Nossos jovens, quando eles são realmente dedicados ao Senhor, eles têm a força física aliada à força espiritual. E isso os torna aptos a serem uma bênção realmente no trabalho do Senhor. E ele diz: Deus está em vós, a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Vocês são vitoriosos porque vieram a Cristo, e são vitoriosos porque têm usado a sua energia, junto com a força espiritual que o Espírito Santo dá para servirem a Deus. Jovens vitoriosos. Qual é a perspectiva para 2013? É de vitória. Se a Bíblia está dizendo aqui que os jovens são vitoriosos e venceram o maligno, nós não podemos ter outra perspectiva a não ser de vitória. Deus está dizendo que os nossos jovens são vitoriosos, venceram o maligno, têm a palavra de Deus dentro deles, e eles são fortes e vigorosos. Essa é a verdade. Nós jamais podemos despender, ou seja, dizer que não precisamos deles. Precisamos sim. Este vigor físico aliado ao vigor espiritual é de suma importância para a vida da igreja. Agora, dentro disso, dentro dessa perspectiva de vitória para 2013, eu preciso dizer, e esse é o alvo que eu vou dizer agora para os jovens em 2013. É uma perspectiva de vitória em 2013, mas é uma perspectiva de vitória em oração. Essa é a perspectiva. Todo o plano para os jovens de 2013 envolve oração. Se há uma coisa que nós não podemos falhar em 2013, é no que diz respeito à oração dos jovens.
É em respeito ao fato que os jovens têm que estar firmes na oração, unidos orando por eles mesmos e pela igreja, orando por salvação de almas. Olha como foi bom no mês de julho, quando os jovens estavam de férias, e nós tivemos a oportunidade de fazer 3 vigílias de oração com eles, antes da conferência dos jovens. Eles vieram, eles estiveram aqui orando, irmãos se prontificaram a dar um lanche para eles depois da vigília de oração, 3 famílias fizeram isso, eles tiveram um tempo de comunhão depois da oração e foi precioso também, mas eles estiveram aqui durante, talvez um período de 1h30, 2 horas naqueles sábados, buscando a Deus pelas conferências. Não é? E Deus abençoa as conferências, não só pela oração deles, pela oração da igreja também. Então, nessa perspectiva de oração, nessa perspectiva de levar os jovens realmente a estarem firmes em oração em 2013, este é o alvo, orar. Eu preciso dizer pelo menos 2 coisas antes de fazer um exemplo disso. A primeira é, quando o Senhor deseja usar o seu povo, Deus prepara o seu povo em oração. Esta é uma verdade bíblica. Sempre que Deus usa o seu povo, Deus faz o seu povo dobrar os joelhos. Deus quer usar os nossos jovens, e para usá-los, em primeiro lugar, Deus quer vê-los de joelhos dobrados. Deus quer ver jovens que oram para usá-los. Eu vou usar 3 exemplos no livro de Atos. Abra sua Bíblia comigo. Atos capítulo 1, verso 4. Atos capítulo 1, verso 4. Então, sendo ali o tempo da ascensão do Senhor voltar aos céus, o verso 4 diz: estando com eles, determinou-lhes, isso são as palavras do Senhor aos discípulos, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Então o Senhor lhes determina que eles deviam esperar em Jerusalém a promessa que havia feito a eles. No verso 14 diz assim, do capítulo 1: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então a igreja, enquanto esperava, e aqui é o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, eles cumprem a ordem do Senhor, que eles deviam estar juntos, unanimemente esperando. E eles fazem isso de que forma? Orando. Deus estava para realizar uma grande obra no meio deles. E o que Deus os levou a fazer? A estarem juntos orando e vigiando em oração. Então no capítulo 2, verso 1 diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Eles permaneciam lá orando, eles estavam realmente buscando a Deus em oração. E o resultado disso está no verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, Deus estava para começar a sua grande obra, a igreja. E quando começa a sua igreja, como que Deus começa a sua obra? Reunindo os crentes para orar. É isso que Deus faz. A maior obra do Senhor nesse mundo é a obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz, de estabelecer a sua igreja. E quando então, em preparação ao estabelecimento da sua igreja, Deus reúne os seus para orar. Uma imensa obra. E Deus reúne os seus filhos para buscar a Ele em oração. Isso deve falar algo a nós. No capítulo 12, do mesmo livro de Atos, um segundo exemplo. Agora a igreja é perseguida, ela passa por aflições, ela passa por problemas. Isso pode ser sintetizado no verso 4, quando eles prendem o apóstolo Pedro. Capítulo 12, verso 4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então eles prendem, o líder da igreja, eles prendem o apóstolo Pedro, mas notem o que a igreja faz no verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A perseguição havia sido levantada. Os crentes estavam debaixo de perseguição, Pedro estava preso. E o que Deus leva a igreja a fazer? Deus leva a igreja a orar. Eles estavam continuamente, ali diz que a igreja fazia contínua oração por eles. E observe agora o verso. Vocês vão ter, eu não vou ler todo o texto. Verso 12, apenas o verso 12 diz assim. Lamento, eu peguei o verso errado. Deixa eu achar aqui. Aqui.
Então, verso 13 ainda. Quando Pedro é solto, e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que era assim. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Qual foi a resposta de Deus à oração deles? Deus libertou Pedro. Ainda em Atos, no capítulo 4, a igreja também passa por problemas, por dificuldades, por lutas. Aqui a perseguição aos apóstolos. João e Pedro são presos. O sinédrio, as autoridades não querem mais que eles preguem. E o capítulo 4 mostra como se desenrola essa história com a prisão deles. Então no verso 18 diz assim, que o sinédrio os chama e diz: e disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Notem que eles são chamados aqui e digam: parem de pregar, parem de fazer isso, nós não queremos mais que vocês saiam por aí pregando. E o verso 23 diz: e soltos eles foram com os seus, para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Então eles dizem, no verso número 29, agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. A igreja é perseguida, os apóstolos apanham, não é? Sofrem todo tipo de injúria aqui, e quando eles são soltos, o que a igreja faz? Eles se reúnem para orar, e oram pedindo que Deus dê encorajamento. Por que colocar a oração como centro do trabalho dos jovens em 2013? Porque sempre que Deus quer fazer algo, Deus reúne o seu povo para orar. Se Deus ele realmente deseja fazer algo com os nossos jovens, Ele quer ver os nossos jovens orando. Sim, em primeiro lugar orando. Ou seja, se vamos trabalhar para o Senhor, se vamos realizar a obra de Deus, em primeiro lugar, devemos orar. E reunir os jovens para orar em 2013 será o nosso alvo. Queremos trabalhar, queremos fazer a obra do Senhor e realizar essa obra, queremos. Mas nós queremos jovens que orem constantemente, em vigílias de oração, tendo tempo de oração que os homens têm aqui na sexta-feira, que as famílias têm no domingo, tendo tempo de oração na quarta-feira e outros tempos além destes, para orarmos e buscarmos a Deus. Agora eu quero tendo bem ciente isso nos irmãos, então os jovens saibam, 2013, ano para nós orarmos. Vamos orar e orar realmente com afinco no desejo de Deus usar a vida dos jovens para isso. Agora eu quero fazer algo aqui, os irmãos não se assustem, certo? Nós vamos fazer uma dinâmica. Nesses potinhos aqui que vocês veem na plataforma, há bênçãos que Deus concede à igreja, salvação de almas, encorajamento, edificação, alegria, paz, são bênçãos de Deus? São? Você acha que essas coisas são bênçãos de Deus? São. Sabe, enquanto Deus abençoa a sua igreja, a Bíblia diz que Satanás procura atrapalhar o trabalho do Senhor. Satanás procura usar os seus instrumentos para tirar as bênçãos da igreja, vamos dizer assim. Por exemplo, esses instrumentos podem ser, segundo Pedro capítulo 2, fala de falsos profetas. Notem, é um homem bem vestido, todo ajeitado, que vem, fala bonito, ora bonito. Mas se você ler 2 Pedro capítulo 2, pode ser um falso profeta, que vem realmente destruir a igreja, que vem matar a igreja. Falsos irmãos, ou seja, aqueles que achamos ser crentes, mas não são. O pecado no seio da igreja destrói a igreja, sim. Satanás tem N armas para destruir a igreja. Então pense que essas são as bênçãos de Deus para a igreja. E o que pode acontecer? Satanás pode, vendo que não há vigília da parte da igreja, olha um homem mascarado aí, atacar a igreja. E o que Satanás faria atacando a igreja? Ele chega, ele observa a igreja, ele está tirando alguma coisa. Eu acho que ele vai plantar alguma coisa num lugar. O que será que ele tirou? Ele tem liberdade para fazer isso, a igreja não está vigiando. O que ele tirou? Nós oramos tanto por paz esse ano, e podemos por falta de vigilância perder a paz, mas ele fez mais alguma coisa. Ele não só tirou a paz, ele semeou alguma coisa. O que ele fez? Ele semeou intriga entre irmãos.
Não havia ninguém aqui para proteger a igreja? Não? 3 jovens para nos ajudar. 3 jovens, venham aqui. 3, venham. Vem, Lucas. Vem cá, vocês vão vir todos mesmo, então... Vem cá, Lucas, mais 2 jovens. Mais 2, vem, Rodinelli. O Lucas vai ficar aqui. Você não pode se mexer, você está em oração. E você vai ficar aqui. Mais um. Mais um jovem. Vem, Anderson. Vem, mas pode vir. Esses 4 aqui primeiro. Agora nós temos 4 jovens orando pela igreja. É o suficiente? O que o nosso inimigo faz? Pega você também. Mas o inimigo continua. Há 4 jovens orando. E além disso, ele estava tão tranquilo, não tinha ninguém orando, mas agora que há 4 jovens orando, o número de inimigos aumentou. O que eles estão fazendo? Vamos ver aqui, o que você tirou de lá? Nós oramos tanto por edificação durante esse ano, olha o que ele está procurando tirar da igreja. Há 4 jovens orando, mas ainda eles têm liberdade, o que você tirou? Oramos por salvação de almas, multiplicação da igreja, e o inimigo procura liquidar a salvação de almas. Não foi só isso. Além de intrigas entre os irmãos, eles semearam discórdia na liderança da igreja. Eles podem fazer isso? Fazem e tentarão fazer constantemente. Então eu acho que precisa o quê? O que vocês acham que precisa? Mais jovens, vamos lá, mais jovens aqui. Cadê o resto dos jovens? Lorena, vem, o que eu enxergar, vem. Aline, vem. Vamos, quem mais que tem? Jovens, vocês estão aí quietinhos. Temos poucos jovens hoje. Vem, José Oscar, ajuda, José Oscar. Vamos? Os inimigos têm que sair para o cantinho agora para lá. Fica aqui. Vem, José Oscar, vem, Rebeca. Aonde? Vem, Ruth, vem, Juninho. Vem. Fica do lado lá, Zé Oscar. Nós temos mais gente orando. Fiquem mais 4 aqui. Vamos lá. Mas vamos ver qual a atitude dos inimigos agora. Temos quantos jovens orando? 8 jovens. E aumentou os inimigos. Em vez de diminuir, a pressão aumenta. Eles não têm tanto lugar para pegar, mas eles ainda têm espaço. Está procurando espaço para atacar a igreja. O que é esse aqui? Vocês estão orando, vocês não podem deixar não, fecha aí, não deixa. Um veio aqui e tirou a alegria da igreja. O que vocês tiraram mais? A alegria também. Eles estão roubando as nossas bênçãos, isso é verdade. O que eles colocaram mais aqui? Olha só. Não havia pessoas vigiando, o que eles fizeram? Eles podem fazer isso? Se a igreja não vigiar, eles podem fazer isso? Semearam famílias destruídas, discórdia, intrigas entre irmãos. O que a gente precisa? Mais jovens orando. Tem 3 naquele banco lá que podem vir. Vem Letícia, vem Denis, vem. Pô, Letícia, coragem, vamos lá. Venham. Quem mais que vocês estão enxergando nos bancos aí? Jovens. Você já vem nos jovens, você pode vir aqui. Vamos lá, vai lá. Cadê o... Tem um aqui que não quer vir de jeito nenhum, quer ver? Vamos lá, rapaz. Vai lá. Tem outro aqui, ó. Você não, mas aquele ali eu quero. Vem cá, que ele está sempre junto com os jovens. Vem, Geraldo, ajuda nós aqui. Rebeca, vem, menina. Vamos? Não, vocês têm que fechar aqui, ó. Ó, vai, encosta aqui na Letícia. Vem, Denis. Tem que usar os homens grandes agora. Coloca aqui na frente que eles não vão atacar mais. Isso, vai, um do ladinho do outro. Vem, Geraldo. Aqui, Geraldo. Vem, Rebeca. Rebeca, vem aqui. Fica aqui. E os inimigos fazem o quê? Fechem aí. Quando eles tentarem, fechem. Vocês estão orando pela igreja. Vai. Não deixa deles. Você é grande deles. Isso. Eles são insistentes, né? Dá um beliscão nele que ele sai. Eles são insistentes. Sabe, mesmo com todos os jovens orando, ainda falta alguma coisa aqui. Vem, Luiz, vem, Magna. Vai lá, ajuda. Cadê os pais dos jovens? Cadê? Mais pais de jovens para ajudarem lá. Fiquem na frente, se coloquem junto aqui. Fechem aqui. Pais dos jovens, quem tem? Vem isso, Diva, vem ajudar.
Vem, você está de pé, Clóvis, você não pode faltar, Clóvis, você sempre vem ao culto. Chama aquele lá grandão. Qual? Eu não sei quem é que você... Albertino, vem ajudar, Albertino, fica na frente aqui. Cadê as irmãs que oram no domingo? Aonde estão as irmãs que oram no domingo? Vem pelo menos 3, 4 irmãs que oram no domingo. Isso, Clóvis, traz a esposa, Clóvis, se coloca aí. Fiquem no meio dos jovens, se coloquem no meio dos jovens. Fiquem, os jovens podem vir para frente, se coloquem no meio dos jovens, as famílias. E isso, irmã, vamos lá, no meio dos jovens, os jovens têm que ficar no meio deles. Pode ocupar todo o espaço aqui, no meio. Isso, fica aí no meio. Isso, mas falta gente aqui. Sabe, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Esses aqui representam um bom tanto da igreja, mas ainda não são todos. Está faltando crianças para orar aqui. Crianças que oram. E isso, venha. Onde tem mais crianças que oram? Venham, quem? Os meus ali morrem de vergonha. Vem, Lucas, você é mais corajoso. Isso, venham. Se coloquem entre os jovens. Isto, se coloquem. Vocês acham que está bom assim? E os inimigos fazem o quê? Tenta aí. Eles vão olhar. Fecha aí, gente, não deixa. Não deixa. O inimigo, vai deles, o inimigo é grande, você é grande também. Irmãos, se há uma necessidade para 2013, é que a igreja e os jovens estejam juntos em oração, certo? Os jovens precisam orar, precisam, mas os pais dos jovens, os irmãos dos jovens, aqueles que têm a família dos jovens, precisam orar junto com eles. Você é pai, você pode vir na reunião junto, a reunião de oração, a reunião dos jovens, você pode estar aqui, certo? Deus vai usar você também, protegendo a igreja, não permitindo que os inimigos semeiem o pecado e protegendo as bênçãos que Deus tem dado à igreja, certo? Essa é a visão, olhem bem para isso. Essa é a visão que nós temos que ter dos jovens em 2013. Jovens com suas famílias orando. Mas esse não é ainda o recado final. As crianças e os adultos fiquem onde estão, não saiam, não tirem o pé de onde estão. Os jovens podem sentar. Não tirem o pé de onde estão as crianças e os adultos. Só os jovens saiam entre as pessoas. Só os jovens saiam e podem se sentar. Saiam todos os jovens. Não pode fechar, tem que deixar aberto onde estava. Aonde estava aberto tem que ficar aberto, não pode fechar, tá? Se havia espaço. Os jovens saíram, os jovens não estão orando. E o que os inimigos fazem? Eles voltaram a agir. O que eles estão fazendo? Eles estão tirando as bênçãos da igreja e semeando coisas ruins. Eles continuam a semear famílias destruídas, intrigas entre irmãos, continuam a roubar as bênçãos da igreja de todas as formas. Sabe, Deus zela pela sua obra. Quando os jovens não estão orando, é isso que acontece. Há brechas, há buracos por onde o inimigo pode adentrar e destruir a obra de Deus. Se os jovens de 2013 não orarem, é isso aqui que vai acontecer. Vocês viram antes como estava bonito? Todos fortalecidos como um só homem aqui na frente. Agora, jovens, vocês estão vendo o que vai acontecer se vocês não orarem? A igreja estará aqui com suas famílias, com suas crianças, mas onde estarão os jovens fortes, vigorosos? Mas sabe, Deus zela pela sua obra. E ouça bem isso. Se os jovens não orar, cadê o pequenininho que eu queria? Ele já está lá? Vem cá, baixinho. Vem cá você. Se os jovens não orarem, sabe o que Deus vai fazer? Eu vi esse homem aqui, ali naquela plataforma, pegar aquele microfone, na frente de toda a igreja, e orar pelos enfermos da igreja. Você lembra disso? Sabe, jovens, se você não se levantar para orar, esse rapazinho bonito, mas novinho ainda, frágil ainda, Deus muito bem pode colocar esse menininho aqui no seu lugar. Ele zela pela sua obra, zela. E Ele vai chamar esse aqui para ocupar o seu lugar. Certo? Isso é vergonhoso? Não. É uma honra para Deus contar com esses pequeninhos. Mas sabem, Deus é zeloso. Ele não vai deixar a sua obra ser prejudicada pela sua falta.
E você aí do banco vai ver Deus levantando crianças para orar pela igreja, coisa que você não está fazendo. Mas sabe, Deus pode fazer outras coisas também. Estou procurando um cidadão aqui, não consigo encontrar, ele fugiu. Achei-o. Tem um irmão que toda sexta-feira ele vem aqui orar, e domingo também. Vem cá, nosso porteiro. Bom, Lauro, vem cá. Sabe, jovens, vocês estão fortes, vigorosos, aí estão às vezes se vangloriando da força de vocês. Irmão Lauro já fez aquela curva, né, lá na frente. Irmão Lauro já fez tudo que tinha que fazer na vida. Isso. Sabe, jovens, se você não quiser orar pela igreja, tudo bem. Deus zela pela sua igreja. Deus vai chamar o irmão Lauro para orar pela sua igreja. O irmão Lauro já fez tanto pela obra de Deus. Está aqui já, como a Bíblia diz, no peso da sua idade já. Já não tem a força que você não tem, que você tem. Você não quer vir, ok? Deus vai levantar crianças. Deus vai levantar pessoas que já não têm a força que você tem, mas Deus vai zelar pela sua obra, ok? Então o seu lugar é aqui. O lugar dos jovens é orando pela igreja e a igreja orando junto com os jovens. Deus zela pelo seu trabalho, zela, e por isso Ele quer os jovens orando, ok? Podem se assentar todos, obrigado pela paciência de vocês terem vindo aqui, obrigado por ajudarem. Obrigado, Diva. Os mascarados aí, obrigado pela ajuda dos mascarados. Ok. Usando essa dinâmica, eu queria exatamente mostrar isso para vocês. O nosso lugar em 2013. São os jovens orando pela igreja, e a igreja junto com os jovens junto com a igreja em oração. Satanás, ele procura de todos os meios destruir as bênçãos que Deus tem concedido à igreja. E Deus quer que os seus filhos orem. Deus vai abençoar a igreja realmente de acordo com o coração dos seus filhos. Ele quer ouvir dos seus filhos o pedido que Deus abençoe, que Ele abençoe e cuide da igreja. Então, jovens, vocês sabem o nosso lugar em 2013. Vamos fazer isso para a glória de Deus e para o bem das famílias dessa igreja. Ok? Vamos fechar nossos olhos para orar e o pastor Silval vai ter a palavra então.